Capítulo 5. Respeite sua estação. Ela já pronta, eu no processo. Não existe nada mais lindo que alguém que anda conforme a porção, a estação e a identidade que lhe foram concedidas. Existe um respaldo genuíno em tudo que essa pessoa se propõe a fazer. Uma autoridade jamais vista flui dessa pessoa, como um rio que não se pode conter. É o natural que libera o sobrenatural. A unção é derramada e a liberdade nasce desse lugar. Passar pelas estações é levar consigo marcas peculiares de cada tempo. Quando passamos pelo outono, por exemplo, o aspecto é feio, as folhas caem, os galhos são retorcidos e expostos. Jesus não se preocupa com figuras que não estejam na estação de frutificar e por isso se encontram sem frutos. No entanto, confronta o que é falso e se entristece quando tentamos esconder quem somos, quando pela ausência de frutos nos escondemos atrás de folhas. Em um mundo de mentiras, precisamos escolher ser de verdade. Recentemente fui a um salão de beleza retocar os cabelos brancos. Sim, eu tenho muitos. Rio quando me lembro disso. Ali encontrei uma amiga, que também é pastora de uma comunidade da cidade. Aproveitando a espera, não demorou para começarmos a trocar figurinhas sobre ministério, pastoreio, filhos e casamento. Enquanto conversávamos, cada uma era atendida de acordo com o que fora fazer. Eu terminei primeiro. Na hora de me despedir, tiramos uma foto juntas e a frase que ela escreveu ao postar a nossa foto foi o seguinte: ela já pronta, eu no processo. Saí de lá pensando sobre isso. Apesar de sermos filhas, mulheres, esposas, mães, pastoras e amigas, podemos estar no mesmo lugar, mas em processos totalmente diferentes. Podemos estar na mesma estação e ter respostas diferentes. Em tempos diferentes, sabe o que aprendo com isso? Ela está pronta. Celebre. Quando batemos a foto, ela disse: "Você está linda." Eu ainda estou com touca no cabelo, mas não vou perder esse momento com você. Ela não se importou com a nossa diferença. Ela não se importou em ficar por último. De igual modo, o reino de Deus não é para os que chegam primeiro, nem para os que são mais velozes, mas para os que respeitam o tempo de cada estação e seu processo. Talvez você esteja ao lado de pessoas prontas, mas você se olha e se dá conta de que está no processo. Não tem muitas certezas, você se sente desajeitada e às vezes pensa: será, Deus, que esse processo um dia vai acabar? Eu posso garantir que sim. Enquanto isso, celebre quem está pronta e se renda ao seu próprio processo. Respeite a sua estação e diga a si mesma: ela está pronta, eu daqui a pouco. Existe uma estação, um tempo e um modo específico e apropriado para tudo, até mesmo para liberarmos as palavras que Deus ministra aos nossos corações, pois algumas delas a espera é fundamental para que todas as peças necessárias se juntam na construção da mensagem que Deus deseja transmitir. Precisamos viver na íntegra, na realidade de Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa, a
tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas, e como é sábio andar no tempo apropriado para cada uma delas. É sábio discernir o tempo certo para lançar na terra sementes que temos em nossas mãos. Igualmente, sábio é perceber o momento de reter algumas coisas para o tempo oportuno. Cada semente tem um tempo apropriado para o plantio. Cada semente carrega um time próprio que sinaliza sua estação apropriada. É como se a natureza estivesse nos ensinando coisas profundas que precisamos. Coisas profundas que precisamos aprender no Espírito. Deus nos chama para que andemos na nossa estação e assim venceremos a comparação. Estamos em um tempo em que é preciso ouvir e aprender sobre a importância de andar e respeitar cada estação, vencendo as exigências das expectativas ao redor. As expectativas de uma sociedade que deseja imprimir um padrão em nossa cultura e em nosso comportamento. A mulher que vive sua própria estação, ela entende não somente onde deve estar, mas acima disso, o mais importante, aonde não deve estar. É preciso ouvir e aprender sobre a importância de andar e respeitar cada estação. Andar na estação em que de fato estamos, vencer a tentação da compaixão e aprender a esperar são lições imprescindíveis na nossa caminhada com o Senhor e na nossa própria vida. Foi sobre isso que o Senhor ministrou o meu coração. Em um dos passeios em família, estávamos em uma fazenda, quando algo me chamou a atenção. Um pomar com muitas espécies e variedades de frutos. Entre as árvores frutíferas havia uma laranjeira curvada, devido à enorme quantidade de laranjas, e um pessegueiro. Ao contrário da laranjeira, o pessegueiro estava seco e sem frutos. Acontece que, quando o pessegueiro está no tempo de frutificar, tem a aparência de uma árvore que morreu. Duas espécies distintas. Ambas compartilham o mesmo espaço e tempo, mas enquanto a laranjeira estava carregada de frutos, o pessegueiro estava seco e vazio. Ao olhar para o pessegueiro, era como se estivéssemos conectados. Quantas vezes me vi como ele, vazia de frutos, vazia de resultados, com dor de esterilidade. Enquanto isso, as laranjeiras estavam envergadas de tantas frutas. O que, porém, eu não sabia era aquela estação, que não era a da frutificação para mim. Talvez as suas amigas estejam em uma estação maravilhosa, repleta de frutos. Você, no entanto, está com aquele pessegueiro, seca e vazia. O fato do pessegueiro estar seco, vazio e sem frutos não significa que ele esteja morto. Significa apenas que ele está no tempo de dar frutos. Mas quando chegar essa estação, ele voltará a ter folhas, frutos e flores outra vez. Encontramos, principalmente entre mulheres, muitos pés de pêssegos, por aí olhando os pés de laranjeiras que estão cheios de frutos. No entanto, tudo o que precisamos compreender é que Deus não nos chamou para sermos iguais, mas para aprendermos a desfrutar e esperar a estação de frutificar outra vez. Frustrações doem. Comparações são destruidoras. Quando nos rendemos à tentação da comparação, esbarramos na desistência.
Desistir não é o mesmo que renunciar, é abandonar, abdicar, não prosseguir em um intento. Sei que levantar após tombos da vida requer uma força que nem sempre encontramos em nós mesmas. Eu mesmo lutei contra a tentação da desistência diversas vezes. Fui desencorajada pelas circunstâncias, por pessoas e por mim mesma, crendo que jamais viveria algo realmente significativo. Experimentei momentos de profunda frustração, mas foram justamente neles em que eu pude ouvir a doce voz de Jesus que me dizia para lançar as redes do outro lado. O Senhor sabia que, assim como Pedro, eu havia levantado e abandonado as redes. E quando eu estava a ponto de desistir de tudo, deparei com a maior pesca da minha vida. Deus nunca desiste dos que lhe pertencem. Ele usa as nossas maiores frustrações para nos alinhar à perfeita vontade dele. O meu limite não é o seu, e o seu não é o meu. Então, seja livre. Este é um assunto que tem impulsado no meu coração há muito tempo, justamente por receber mensagens e pedidos de socorro todos os dias de mulheres com sintomas de uma vida vazia e frustrada. Na maioria das vezes, esses sintomas resultam da falta de entendimento da estação que estão vivendo e pelo costume nefasto de se compararem com outras mulheres. Inúmeras mulheres estão sofrendo por não entenderem o tempo que vivem. Entender o nosso tempo dentro do propósito de Deus fará toda a diferença na nossa vida e nos projetos que Deus mesmo nos confiou. No entanto, existe algo ainda pior. Algumas mulheres se frustram por quererem viver a estação de outra pessoa. Deus usa as nossas maiores frustrações para nos alinhar à perfeita vontade dele. Quantas de nós temos amigas ou conhecidas que estão super felizes por terem conseguido um novo emprego, por iniciarem um novo projeto ou porque voltaram a estudar? Elas são convidadas para palestrar, conhecem lugares maravilhosos, fazem novas amizades e nós? Enquanto isso, estamos com um bebê no colo, temos dificuldades financeiras, não conseguimos concluir os estudos, o nosso círculo social é reduzido e nos sentimos mais trancadas que passarinhos em gaiola. Isso não significa que umas são melhores que as outras, apenas que cada uma vive a sua própria estação. Caso não conseguimos entender essa diferença de estação, podemos nos tornar mulheres amarguradas e feridas, marcadas por uma esterilidade crônica. Devemos nos alegrar e celebrar também as alegrias, que não são nossas, os momentos e as estações maravilhosas que outras mulheres estão vivendo. Se o céu pudesse gravar algo no nosso coração, seria: não inveje, celebre. Não precisamos invejar a estação de ninguém. Podemos celebrar juntas e andar na estação do Senhor para nós, desfrutando daquilo que Ele nos deu no tempo que se chama hoje. Tenho a honra nessa caminhada de fé de me sentar com muitas mulheres que são amigas de Jesus. E o que mais me impressiona nelas é a capacidade de celebrar as laranjeiras que estão espalhadas por aí. Como é maravilhoso encontrar não somente as que choram com os que choram, mas as mulheres maduras e resolvidas, que são capazes de sorrir e se alegrar com aquelas que se alegram. Cada estação tem uma provisão escondida. Por mais seco e vazio que o pessegueiro esteja em algumas estações, ele não irá morrer, porque existe uma provisão
para que ele sobreviva a esse período até que chegue o tempo de frutificação. Da mesma forma, por mais seca e difícil que seja a estação que estamos vivendo, ela está promovendo em nós aquilo que é necessário para voltarmos a dar frutos. Expectativas. Lá em Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao 14, diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E seus discípulos ouviram dizer isso. Jesus tem expectativas a nosso respeito. Se existe algo de que não podemos fugir de forma alguma, é do olhar dele sobre nós. Quando Deus pôs dentro de nós um propósito, destino e chamado, ele mesmo sonhou que viveríamos dentro desse propósito e esse chamado para nós. Voltamos à experiência do pomar, naquela fazenda. Sabemos que desde que ele era pequeno, uma pequena semente, a laranjeira já possuía o DNA de uma laranjeira frutífera, uma vez que foi criada para esse propósito. De nada adiantaria se a laranjeira desejasse dar figos ou maçãs, porque seu DNA carrega o propósito de produzir laranjas. No texto de Marcos, lemos que Jesus foi até uma figueira procurar figos. Ele não foi procurar laranjas, uvas nem maçãs, porque a expectativa dele nunca é injusta. Ele sempre buscará frutos conforme a identidade e o propósito que depositou em cada um de nós. Muitas pessoas vivem sem direção, porque não conhecem seu propósito de vida, seu DNA, mas de uma coisa podemos ter certeza: todas nós temos um propósito, um DNA que o céu pôs no interior de cada uma de nós. A única forma de descobrirmos esse propósito é através de um relacionamento íntimo com Deus. No texto também relata que Jesus teve fome e, ao ver aquela figueira, teve a expectativa de que ela pudesse saciá-lo. Existem coisas que Deus colocou em nós com a expectativa de que possamos suprir uma necessidade e saciar uma fome. Por isso, não podemos estar desconectadas desse propósito. Deus tem expectativas a nosso respeito. Corresponder a elas nos trará plenitude e felicidade. No entanto, como as pessoas não se conhecem, olhar para nós e nutrem expectativas a nosso respeito. Na maioria das vezes, porém, são expectativas irreais. Se isso trouxer vaidade ao nosso coração, ou preencher um vazio, vaidade ou carência, podemos ceder às expectativas alheias e, às vezes, traindo nosso propósito, frustrarmos as expectativas de Deus em relação a nós. É importante saber fugir das expectativas que as pessoas têm ao nosso respeito e cuidar para não sermos guiadas por elas. Devemos amar as pessoas, mas não ser guiadas por elas. Muitas vezes honramos a Deus e tememos as pessoas, quando deveria ser o oposto. Deveríamos temer a Deus e honrar as pessoas. Hoje Jesus olha para algumas figueiras e diz: Eu tenho fome, eu quero figo. Foi assim comigo, quando ouvi o Pai me dizer: Eu quero alguém que vá até as áreas de prostituição e que seja os meus pés e as minhas mãos em lugares como esse. Ele veio até mim, uma figueira que não sabia muito o que fazer, mas que estava disponível
e desejava corresponder às expectativas do Criador. Isso é tudo aquilo que precisamos desejar, corresponder às expectativas dele. Só chegando perto. Você só conhece algo quando tem a chance de chegar perto. O resto é especulação, imaginação e, na pior das hipóteses, julgamento. Algo interessante que aprendemos nesse texto de Marcos 11. De longe, toda árvore parece ter fruto. Não podemos nos esquecer de que de longe todos parecem ter frutos, mas só conhecemos de fato uma árvore quando temos a chance de chegar perto dela. Aliás, o fruto mostra a identidade da árvore, de que a espécie se trata. Da mesma forma, o fruto define quem somos. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por serem frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e árvores ruins não podem produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Esse texto está escrito lá em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20. O mesmo princípio vale para os falsos profetas. Só poderemos reconhecê-los por meio dos frutos que produzem. Os frutos não dizem respeito às realizações. Não quero dizer com isso que sabemos se a pessoa é boa pela quantidade de seus resultados ou suas realizações. Também não será pelo número de seguidores nas redes sociais, nem pela amplitude da sua influência. Quando Jesus fala em fruto, ele se refere a caráter. Vejamos o que a tradução desses versículos diz, da Bíblia, a Mensagem. Lá em Mateus capítulo 7, do 15 ao 20. Em outra versão, diz assim: Tomem cuidado com os pecadores muito sorridentes, e sinceramente, deles é fabricado. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pecadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes, com frutos podres, serão cortadas e queimadas. Os frutos de um caráter honrado são inegáveis. Alguém pode ser dotado de dons incríveis e singulares, mas infelizmente ter um caráter dúbio. Os dons que Deus nos concede são os presentes dele para nós, mas o nosso presente para Deus é o nosso caráter aprovado. Por isso, Jesus não estava à procura de folhas, mas de frutos. Ele não buscava dons, ministério, atividades, mas o caráter aprovado de uma vida alinhada com a vontade dele. Jesus viu naquela figueira, a certa distância, e imaginou que encontraria frutos nela. Às vezes, com fome de uma palavra, começamos a ouvir pessoas que só conhecemos de longe, pessoas cujos frutos não podem alimentar. Atraídas pela quantidade de folhas, nós nos aproximamos de alguém, mas só há folhas, nada de frutos. As folhas que bem podem representar os ministérios, também podem esconder a ausência de frutos, ou ser um ótimo disfarce, mas não para Jesus. Ele não nos deixa enganar por nada. Os dons que Deus nos concede são os presentes dele para nós. Não precisamos dar folhas quando estamos fora da estação,
pois Jesus não está em busca de folhas nem frutos fora do tempo. Ele não foi injusto com aquela figueira. Ele não amaldiçoou a árvore por não dar o fruto, mas sim por ter uma aparência de frutos, quando não era tempo de dar figos. Muitos seguem o mesmo padrão, têm aparência, mas não frutos. Como Igreja de Jesus, talvez vivemos este tempo, quando Ele se aproxima de nós para ver o que estamos produzindo. Lá em Malaquias nos traz um alerta e um questionamento muito importante. Diz assim: mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Encontra lá no capítulo 3, versículo 2. Primeiro vem o questionamento acerca de quem suportará a vinda do Senhor. Depois a afirmação de que o Senhor virá como fogo do ouvires, como sabão do lavandeiro e como refinador da prata. Deus não pode ser enganado. Ele investiga e conhece tudo o que acontece. Quando Jesus se aproxima, ele enxerga e vê quem realmente somos. Quando o Senhor se aproxima, as nossas intenções saltam para fora. Deus não vê como o homem vê, ele nos vê por dentro, e as folhas já não são mais capazes de esconder quem somos. Para Jesus, o problema é lidar com o que é falso. Não quando a estação não é de frutos, nem com a aparência disforme, nem com os galhos retorcidos e expostos, porque tudo isso ele conhece e trata. O Senhor está buscando mulheres que andam em sua própria estação, não cedem à comparação e não se movem por carência. Não se sinta frustrada, travada, nem frutífera, por sequer e por viver esta época de Deus que o Senhor concedeu. Deus sempre buscou aquilo que é verdadeiro, não falso. Falso é ser uma cópia. O problema da cópia é que ela não tem validade nem legitimidade. A autoridade é fruto de quem somos e do que reside somente em nós, em quem Deus nos criou para ser, não naquilo que copiamos. Quando se encontrar com você mesma e com o seu chamado, os frutos nascerão naturalmente. Jesus usou a figura da figueira para nos ensinar sobre estações e também sobre comparação. Em Lucas teremos outro texto muito interessante que fala de outra figueira, mas que, diferentemente da primeira, cujo problema era a aparência, sofria de comparação. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano, e eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não der, mande cortá-las. Essa parábola está lá em Lucas, capítulo 13, versículo do 6 ao 9. Aquela figueira, ela tinha um problema. Não conseguia frutificar. Precisamos aprender a admirar sem copiar, sem a necessidade de fazer igual. Algo poderoso acontece quando andamos na nossa estação, quando respeitamos os tempos e as estações da nossa própria vida e fugimos do padrão Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copia e cola.
Abandone a autossabotagem. Lembre-se, fruímos de forma positiva para caminharmos na nossa estação e venceremos a comparação, porque a autoridade de Deus está sobre nós e diz respeito ao nosso DNA. O que nos autoriza é a nossa história e a construção que o Senhor estabeleceu em nós. Por mais tentador que seja, não copie o que está dando certo ou funcionando para outras mulheres. Mantenha-se fiel ao DNA que o Pai lhe deu. Talhas improváveis. Jesus ainda muda configurações e ainda encontra e usa talhas. Certo dia, durante um casamento em Caná, as talhas sofreram uma crise de identidade. De repente, de talhas vazias passaram a ser conhecidas como aquelas que Jesus usaria para produzir o melhor vinho da festa. E falando em vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem vinho?" Disse-lhe Jesus: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo quando ele vos disser." E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: "Enche de água essas talhas." E encheram até em cima. E disse-lhes: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamando o mestre-sala ao esposo, ele disse: "Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o interior, mas tu guardastes até agora o bom vinho." Jesus principiou assim os sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse texto está lá em João, capítulo 2, do versículo 3 ao 11. Se existe algo que precisamos entender na nossa caminhada com Deus, é que Ele não limita seus propósitos aos estereótipos humanos ou culturais. Na verdade, escolher 12 discípulos, Jesus fez escolhas que enlouqueceram a liderança religiosa da época. Deus não limita seus propósitos aos estereótipos humanos ou culturais. Podemos conjecturar que as talhas entraram em uma crise terrível naquele dia, porque Jesus estava rompendo um padrão. Os ostres sempre foram usados para carregar o melhor vinho, nunca uma talha. Quando Jesus muda algumas configurações, precisamos estar atentos. Algumas talhas perto de nós poderão ser usadas. É interessante lembrar que as talhas eram usadas para purificação. Aí nesse contexto podemos considerar que Jesus escolheu as talhas propositadamente, pois ele sabia que seria necessário trabalhar na terra do coração daqueles homens e daquelas mulheres que agora caminhavam ao seu lado, por cidades e vilarejos, proclamando uma mensagem muito maior que eles mesmos. Toda improvável será assediada pela tentação de imitar, porque um dos maiores desafios ou dificuldades que enfrentamos é acreditar em nós mesmos, ou melhor, acreditar que Deus nos escolheu e depositou em nós um propósito tão valioso dentro de um vaso de barro, tão simples e frágil. Assim como Jesus escolheu aquelas talhas improváveis para iniciar os milagres que realizaria, Deus nos escolheu apesar das nossas limitações e fragilidades, para cumprir seus propósitos eternos.
Uma das habilidades mais necessárias nos dias atuais é amarmos mais a nossa integridade do que a nossa reputação. Aquilo que as pessoas pensam não importa, mas sim quem realmente somos. Compreender isso é libertador. Portanto, devemos vencer a tentação de viver superfície das aparências e nos lançarmos na profundidade de uma vida aprovada por Deus no lugar secreto. Para descobrirmos aquilo para qual fomos chamadas, precisamos descobrir para o que não fomos convocadas. E esse processo de descoberta começa com muitas frustrações, que resultam de inúmeras tentativas em sermos quem não somos ou fazermos aquilo que não fomos chamadas para fazer. Nesse sentido, a paralisação forçada, apesar de parecer ser algo ruim, pode ser a oportunidade valiosa de avançar. O amor de Deus por nós nunca muda e nada é capaz de nos separar desse amor. Se Jesus perguntasse a você: o que te trouxe até aqui? Qual seria a sua resposta? A resposta a essa pergunta equivale à motivação do seu coração. A resposta não poderia ser outra. Foi você, Pai. Aquilo que Deus promove, Ele também sustenta. Saber disso é suficiente para seguir ou não no que tenho feito até aqui. Isso me aquieta e me tranquiliza, porque tenho a certeza de ter encontrado o meu chamado. O amor de Deus por nós nunca muda e nada é capaz de nos separar desse amor. No entanto, ainda que escolhas erradas não nos separem do amor de Deus, elas podem nos separar do propósito dele para nós. Podemos ser intensas e profundamente amadas por Deus, e ainda assim sermos totalmente disfuncionais em nosso propósito e destino. Existe algo que precisamos entender nesses dias. Qual postura e qual posicionamento precisamos ter em resposta à vontade de Deus para nós? O discernimento e o temor ao Senhor são elementos-chave para não sermos enganadas por uma religião vazia ou por um amor separado do compromisso e propósito. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 e 2, diz assim: se vocês obedecem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Uma das posturas mais apropriadas para obedecer fielmente ao Senhor é andarmos na porção da terra que nos foi confiada, na estação em que vivemos e com a nossa identidade, pois a autoridade de uma pessoa autêntica é uma autoridade que flui como um rio, que nada pode parar. É algo natural que libera o sobrenatural. Nela a unção é derramada e a liberdade nasce desse lugar. Quando pensamos na improbabilidade das talhas no casamento em Caná, compreendemos o motivo de ficarmos tão confusas quando Deus começa a nos revelar seus sonhos. Acredito que, como eu, a maioria fica confusa e pensa: eu? Mas são conflitos como esses que nos movem para o crescimento e a maturidade, imprescindíveis para vivermos os propósitos de Deus em nós. Você está enfrentando conflito ou crises? Não desista. É apenas o começo do processo da maturação do seu coração. E Deus está chamando homens e mulheres maduros, que se deixam ser curados, tocados e construídos para cumprir uma tarefa divina. Jesus ainda muda configurações. Ele ainda busca por talhas vazias.
Ele ainda encontra a chama dos improváveis que aprendem a andar, um tempo de cada vez. Toda a minha gratidão aos ursos e leões que enfrentei nos bastidores da minha vida, eles me tornaram melhor e me fizeram enxergar as habilidades escondidas dentro de mim, aquelas que jamais imaginei possuir. Sempre quando vejo alguém passando por um momento difícil, olho e penso que esse momento é uma oportunidade do céu sobre quem somos e sobre o que fazemos. Os momentos difíceis têm o poder de calibrar o nosso coração e nos amadurecer, como nenhum outro momento. A pressão vem para estabelecer. É incrível como os dias mais difíceis foram os que mais serviram para levantar homens e mulheres cheios de uma graça sobrenatural. Os dias difíceis são capazes de extrair a nossa essência. No tempo difícil, o carvão vira diamante. Estamos vivendo dias de crise, dias em que a oportunidade de crescer está bem à nossa frente. Quanto mais lapidadas formos, mais autoridade nos será conferida. Senhor, obrigado, Deus, por nos ensinar que somos mulheres improváveis e que devemos respeitar o nosso tempo, nossa estação. A tua palavra diz que no mundo teremos aflições, mas que temos que ter bom ânimo. O Senhor fala para a gente não desistir, o Senhor está conosco. Então que o Senhor possa nos ensinar a permanecer, porque quando estamos em crise, tudo parece desabar. Tudo vem para tirar a nossa paz, mas o Senhor traz a nossa essência e nos faz lembrar que temos um propósito, que somos uma árvore frutífera, mas que estamos no processo. Não importa que a outra árvore está pronta, não importa que a outra árvore está vivendo suas melhores fases, mas o que importa é que estamos debaixo da tua graça e é debaixo da tua palavra, da tua obediência, que vamos conseguir passar pelo processo e viver o tempo da frutificação. Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse capítulo, que o Senhor possa continuar falando, nos moldando, nos posicionando e nos transformando de dentro para fora, porque somos as mulheres que o Senhor está procurando para alcançar uma geração de mulheres frustradas, mulheres feridas, mulheres que precisam da sua atenção, que precisam conhecer a tua palavra para serem transformadas e viverem o melhor que o Senhor tem para nós, que é o propósito. Eu te agradeço, Deus. Em nome de Jesus, amém.